Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. No texto, Força de um Sorriso. Havia um pequeno menino que queria se encontrar com Deus. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente, portanto encheu sua mochila com pastéis e guaraná e começou sua caminhada. Quando andou umas 3 quadras, encontrou um velhinho sentado em um banco da praça, olhando os pássaros. O menino sentou-se junto dele, abriu sua mochila e ia tomar um gole de guaraná quando olhou o velhinho e viu que ele estava com fome. Então, ofereceu-lhe um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo e ofereceu-lhe seu guaraná. Mais uma vez o velhinho sorriu. O menino estava muito feliz. Ficaram sentados ali, sorrindo, comendo pastel e bebendo guaraná pelo resto da tarde, sem falarem um ao outro. Quando começou a escurecer, o menino estava cansado e resolveu voltar para casa. Mas antes de sair, ele se voltou e deu um grande abraço no velhinho. O velhinho deu-lhe o maior sorriso que ele já havia recebido. Quando o menino entrou em sua casa, sua mãe, surpresa, perguntou-lhe, ao ver a felicidade estampada na face: "O que você fez hoje que o deixou tão feliz?" Ele respondeu: "Passei a tarde com Deus." E acrescentou: "Você sabe, ele tem um lindo sorriso, o mais lindo que alguém jamais viu." Enquanto isso, o velhinho chegou em casa radiante e seu filho perguntou: por onde você andou? O que o deixou tão feliz?" Ele respondeu: "Comi pastéis e tomei guaraná no parque, com Deus." Antes que seu filho pudesse dizer algo, ele falou: "Você sabe que ele é bem mais jovem do que eu pensava?" Gente, hoje a mensagem que eu li para os meus amigos no WhatsApp, que eu leio diariamente, falava justamente da centelha de Deus dentro de nós. Deus está em todos nós. Aí é difícil isso entrar na cabeça, né? Porque a gente vai falar assim, mas e o criminoso? E o cara que estupra, que mata, pedófilo? E o traficante, ele também tem a centelha de Deus lá dentro dele? Tem sim. Mas Deus não é maldade. Quem faz a maldade somos nós, devido ao nosso uso errado do livre-arbítrio. Nós, encarnados, nós temos filhos de carne, né? Você gera um filho e ele é igual a você? Ele age igual a você? Ele faz as coisas como você faria? Claro que não. Então nós também somos filhos de Deus e agimos por conta própria. Através do nosso livre-arbítrio nós escolhemos caminho certo, caminho errado, evoluímos ou não, estacionamos, ficamos presos a orgulho, egoísmo e não vamos para frente. Ou podemos decidir ser bons. E quando se é bom, a gente leva essa chama acesa de Deus dentro de nós. Aqueles que escolhem um mau caminho acabam apagando essa chama, mas ela está lá dentro, é filho de Deus também. Então, quando a gente começa a levar as pessoas a boa palavra, um abraço, um sorriso, um guaraná, um pastel, quando a gente leva o nosso melhor às pessoas e elas recebem esse melhor, elas reconhecem Deus em nós. E geralmente elas falam assim, vai com Deus, Deus abençoe, obrigado. Porque realmente existe dentro de nós uma centelha que vibra naquele momento e que a pessoa reconhece a centelha. Reconhece Deus, não é bem você, é Deus. E já que nós temos essa condição de espalhar o bem, através de um sorriso, um guaraná, um pastel, um abraço, uma palavra, Deus coloca a gente sempre no lugar certo, na hora certa, de pessoas que precisam de nós, assim como também aparecem pessoas na nossa vida que nós precisamos delas. E com esse tipo de reflexão, você leva, já que nós estamos no canal de educação, volto a repetir sempre, porque tem sempre gente nova assistindo, né? É um canal voltado, são vídeos voltados para um canal de educação, então voltando isso para a área da educação, como é extremamente importante você fazer esse reconhecimento de Deus em cada criança. Porque vai ter aquela serelepe, que só gosta de brincar, tem aquela que é maldosa, que gosta de puxar a carteira do outro, que gosta de irritar, que gosta de bater. Então nós temos na sala de aula diversos tipos de crianças com educação, cultura, vivência, até mesmo religiosidade. Umas acreditam em Deus, outras não.
Umas estão indo na igreja, mas não sabem nem por que estão indo. Então, assim, nós temos as diferenças na sala de aula. E essas diferenças, às vezes, a própria mãe de algum deles fala assim, não se envolve com aquele garoto ali não é de Deus. Todos são de Deus. E aquele que a mãe geralmente aponta que não merece ter uma chance de conviver em grupo, é o que mais precisa. É o que mais está chamando a atenção para falar, olha, eu estou aqui, alguém me salva. Só que ele não sabe como falar isso numa boa. Então ele apronta. Assim como tem ser humano que faz isso. Tem cara que sofreu aí com uma mulher, né? Ficou, como é que eu posso dizer, desiludido, traumatizado. Ele começa a arrumar um monte de mulher e faz essas mulheres sentir o peso que ele sentiu. Ontem a mensagem que nós lemos foi justamente essa no WhatsApp. A pessoa que fere, geralmente ela está muito ferida e ela não consegue peneirar isso dentro dela. É um caso para psicólogo? Um caso extremo, sim, psicólogo, psiquiatra, mas basta a pessoa olhar para o seu interior que ela vai perceber que aquilo que ela está fazendo com alguém é porque alguém já fez com ela. E ela só está reproduzindo. Vocês não pegam, assim, filhos, alunos, que às vezes estão tendo o mesmo comportamento que o seu? É espelho. Se é coisa boa, eles colocam coisa boa para fora. Se é coisa ruim, eles colocam coisa ruim para fora. Então, não importa a idade da criança, não importa a situação que seja, ela sempre tem que ter uma chance. Ela tem que ter a chance na casa dela, ela tem que ter a chance na escola. Lógico que dar chance não significa passar a mão na cabeça. Dar chance, mas com disciplina. Dar chance contendo o mal que existe naquele ser, porque a centelha de Deus está ali dentro para desenvolver para o bem. As escolhas são erradas, então você tem que ensinar ela a fazer novas escolhas. É como se você pegasse um computador e tivesse que reprogramar ele. Não dar um reset, limpar tudo. É impossível você tirar tudo de um ser humano, mas é possível você adaptar, atualizar, colocar coisas novas, tirar as coisas velhas, fazer uma limpeza naquilo que está pesando. É possível. Dá trabalho, mas é possível. Então as pessoas precisam entender desde pequeno que Deus está dentro de cada um de nós de verdade. Só que nós escolhemos caminhos diferentes, alguns opostos ao que Deus deseja de nós. Caímos em erros, em falhas, mas como Jesus mesmo passou por aqui pedindo, todos nós somos dignos de ter e de dar o perdão. E hoje o vizinho está fazendo barulho aqui, até não querer mais, desculpa aí, gente. Então, assim, que a gente possa trabalhar melhor isso em nós, porque muitas vezes a gente vê um criminoso e fala assim, esse cara não tem jeito, ele tem que morrer, ele tem que ter prisão perpétua. Mesmo que seja uma prisão perpétua, ele tem que ter dentro dessa prisão condições de se reprogramar, porque só jogar dentro de uma cela e deixar ali não é o correto. Você não está fazendo nada por ele, e nem ele por si próprio. Então cabe à sociedade, cabe ao governo implantar situações de que pessoas que erram o caminho possam se encontrar, se reencontrar, se redirecionar. Eu peguei alunos assim que muita gente falava assim, isso aí não tem jeito. E eu reprogramei. Teve jeito sim. Então eu posso dizer que dá certo quando se tem um trabalho árduo, um trabalho firme, com propósito, com objetivo, com disciplina. Em momento nenhum eu falei que tem que passar a mão na cabeça. E nem vou falar, vocês nunca vão me ouvir falando assim, bandido ou uma criança que seja indisciplinada, tem que ter dó dele, jamais. O que vocês têm que ter é disciplina. Tem que orientar com amor, mas a disciplina junto. São as duas asas que possibilitam o ser humano a voar, amor e razão. Então as duas coisas têm que andar juntas. E a gente, como adulto, nós temos que ter para oferecer. E o barulho realmente está incomodando. Até logo, gente.